Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma unidade, a unidade 17. Já estamos estudando, o nosso assunto, até agora tem sido equilíbrio químico, e a gente vai continuar também desenvolvendo mais esse conceito. E hoje nós vamos falar de deslocamento do equilíbrio, e a gente vai entender o que esse conceito significa, certo? Para que a gente consiga aplicar nas reações reversíveis, beleza? Bom, a primeira coisa, a gente tem que saber o que é o deslocamento de equilíbrio, né? Então, vamos observar aqui uma reação reversível, que a gente já está familiarizado com esse tipo de reação, né? Então, como sempre, a gente desse lado esquerdo, nós temos os reagentes, do lado direito temos os produtos. Aqui temos duas setas indicando o sentido direto e o sentido inverso, dizendo que essa reação ocorre em ambos os sentidos, certo? Cada sentido tem sua velocidade, então o sentido direto tem a velocidade 1, o sentido inverso tem a velocidade 2, e uma reação reversível, quando tem a velocidade 1 igual à velocidade 2, está no equilíbrio, certo? Bom, então o deslocamento de equilíbrio ele vai fazer o seguinte, ó. É quando um fator externo perturba o sistema, favorecendo apenas o sentido da reação, resultando em V1 diferente de V2. Bom, professora, o que isso significa? Eu não entendi muito bem. Basicamente é o seguinte. Vamos supor que altere alguma coisa no reagente. Por essa alteração, eu posso também mudar a velocidade. E como a velocidade vai ser diferente, então não vai estar em equilíbrio, já que equilíbrio é definido quando V1 é igual a V2. Aqui está em equilíbrio. Aqui essa é a definição de equilíbrio basicamente, quando a velocidade da reação direta e da reação inversa são iguais. Quando elas diferem, não estão em equilíbrio. Então, o deslocamento do equilíbrio, ele faz com que o equilíbrio seja perturbado, o sentido é alterado. Então, as reações não acontecem com a mesma velocidade no deslocamento de equilíbrio, certo? Então, por isso que se chama. É deslocado o equilíbrio, então pende mais para um lado da reação do que para o outro. Consequentemente, as velocidades diferem por causa disso e a gente sai do equilíbrio. Agora a gente vai ver os fatores que alteram o equilíbrio. No entanto, a gente tem um princípio que ele é a pedra angular do conceito de deslocamento de equilíbrio. Ele é um dos princípios mais importantes, que basicamente diz assim, que é o princípio de Le Chatelier, que foi publicado em 1884, e diz o seguinte: um sistema que se encontra em equilíbrio se manterá em equilíbrio a menos que uma força externa o perturbe, de modo que o sistema espontaneamente caminhará pelo equilíbrio a fim de minimizar a perturbação sofrida pelo sistema. Então, a gente vai entender melhor também como é que funciona esse princípio de Le Chatelier na prática, né? Porque, além da definição, às vezes a gente pode se complicar, pode ficar confuso, mas a gente vai ver isso mais pra frente. Mas, basicamente, o que a gente tem que descobrir para entender o que é o princípio de Le Chatelier? O que é essa força externa? Que força externa que é essa que vai tirar o equilíbrio? Né? Quais perturbações são essas? E de que modo que a reação faz para que ela consiga minimizar essa perturbação. Então, a gente tem que descobrir quais são essas forças externas que podem alterar o equilíbrio e qual é a reação da reação para voltar novamente ao equilíbrio. Vocês conseguem compreender isso? Certo? Porque eu acho que esses são os dois pontos chaves para a gente entender como funciona o deslocamento de equilíbrio e saber interpretar quando a gente vê num exercício ou quando a gente vê em qualquer outro lugar. Bom, então, o equilíbrio. Essa parte que a gente vai estudar, fatores que alteram o equilíbrio, é basicamente
aquelas forças externas que o princípio de Le Chatelier diz que perturbam o sistema. Então, são esses fatores que a gente vai ver agora, essas forças externas que têm a capacidade de perturbar o sistema para ele sair do equilíbrio. Então, isso que a gente está vendo agora. O primeiro que a gente vai ver, de 3, é o efeito da concentração, certo? Então, para que a gente entenda o do porquê concentração vai afetar o nosso equilíbrio, é importante a gente lembrar lá da lei de Gutenberg, que no caso está simplificada aqui, só porque a gente quer por base, né? Que é a velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes, certo? Então, quanto mais reagente eu tiver, maior vai ser a velocidade da minha reação. Então, é isso que significa diretamente proporcional. Inclusive, muitas vezes, né, ainda mais lá na aula de gases, eu sempre bati na tecla das grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, quando é diretamente proporcional uma grandeza à outra, significa que quanto eu aumento uma, a outra também aumenta, na mesma proporção. Então, à medida que eu aumento a concentração dos meus reagentes aqui na equação química, na minha reação, eu também vou estar aumentando a velocidade, certo? Então, por exemplo, se eu vou lá e acrescento mais ácido acético, vamos supor, acrescentei mais ácido acético no meu sistema, beleza? Por exemplo, antes, vamos supor que no equilíbrio a gente tinha 1 mol de ácido acético. Então, atingiu o equilíbrio e a concentração se manteve constante, com 1 mol. Aí, eu vou lá e acrescento 3 mols de ácido acético no meu sistema que já estava em equilíbrio. Agora, eu vou ter 4. Eu vou ter 4 mols. O que meu sistema vai fazer? Ele vai tentar gastar esse reagente que eu coloquei a mais para voltar novamente no equilíbrio. Portanto, eu vou ter mais formação de produto, certo? Então, quanto mais reagente eu tiver aqui para ser gastado, mais a minha velocidade vai aumentar, certo? Mais ela vai aumentar. Então, meu sentido vai estar sendo favorecido para a formação dos produtos, certo? Ó, vocês conseguem compreender esse raciocínio? De que se eu aumento aqui nos reagentes, eu aumento a velocidade com que minha reação está acontecendo, então eu vou formar mais produtos. Então, a minha reação está sendo favorecida para a direita, certo? Então, ela se favorece para a direita. E aí, aumenta a minha velocidade. Então, aqui nesse caso, a minha velocidade V1 vai ser diferente de V2 e, portanto, a gente saiu do estado de equilíbrio. E agora a gente está no estado de perturbação do sistema. E o que está ocorrendo aqui, enquanto a gente tenta passar de reagente para produto, é só a tentativa de minimizar esse efeito de ter aumentado a concentração do reagente. Conseguem entender isso? Espero que sim, tá, gente? Bom, professora, mas e o contrário pode acontecer? Então, vamos supor que agora a gente vai observar, deixa eu só apagar aqui essa bagunça para vocês conseguirem visualizar melhor. Agora, o que a gente vai analisar é o inverso. Então, vamos olhar aqui a reação inversa, esse sentido aqui da reação. Se eu aumentar a quantidade e a concentração desse éster na minha reação, eu vou adicionar uma concentração maior de éster no meu sistema. O que vai acontecer será? Eu vou ter mais produto, tendo mais produto, eu vou estar aqui favorecendo a reação inversa, que está indo para a esquerda para formar os reagentes. Então, quando eu perturbo o meu sistema, aumentando a concentração de uma das minhas substâncias, o que o meu sistema vai fazer? Ele vai tentar gastar aquele excesso, aquela concentração a mais que eu coloquei depois que se atingiu o equilíbrio. Então, por isso que, se eu coloquei a mais aqui, esse a mais que eu coloquei vai ser gastado para formar o reagente, certo?
que nem o contrário que eu falei anteriormente. Se eu coloco o ácido aqui, esse excesso que eu coloquei depois do equilíbrio, ele vai ser gasto para formar os produtos, certo? Então, por isso que vai ser, quando eu aumento no reagente, eu favoreço a direita porque eu estou formando produtos, e quando eu aumento a concentração de alguma substância que está no produto, o meu sentido da reação é favorecido na esquerda. Porque eu estou gastando esse produto que eu acrescentei depois do equilíbrio para formar reagente, certo? E essa manobra que o sistema faz é para voltar novamente no equilíbrio, né? Por isso que existe essa manobra. Então, é uma maneira que o meu sistema tem para voltar à situação de equilíbrio inicial antes daquela força externa perturbar, né? Então, a gente tem duas situações. Ou a gente tem o deslocamento para a direita ou tem o deslocamento para a esquerda, certo? Então, a gente pode deslocar uma reação para a direita e pode deslocar a reação para a esquerda. Quando eu tenho deslocamento para a direita, significa que eu tenho mais reagentes, que foi adicionado reagente, e esses reagentes estão formando produtos. E, portanto, no deslocamento para a direita, eu vou ter mais produto do que reagente, certo? Então, eu vou ter mais produto do que reagente. No deslocamento para a esquerda, significa que no meu sistema, quando estava em equilíbrio, eu acrescentei alguma substância que está no produto, certo? Aqui, por exemplo, né? Essa daqui é a reação inversa, certo? E aí, esse produto que eu coloquei, essa concentração a mais que eu coloquei depois, que atingiu o equilíbrio, vai ser gasta para formar reagentes. Então, o que significa? Que no deslocamento para a esquerda, eu vou ter mais produtos do que reagente. Então, reagente é menor que produto no deslocamento para a esquerda, tá certo? Opa, ao contrário, gente, calma aí. Ah, eu falei a mesma coisa para os dois. Espera aí. Reseta o que eu falei. Quando eu tenho aqui o deslocamento para a esquerda, os meus produtos vão estar sendo gastos para formar reagentes. Então, a concentração que eu acrescentei aqui não vai ficar no produto, porque o produto está gastando ela para voltar ao equilíbrio. E está gastando para quê? Para voltar no reagente. Então, a quantidade que eu acrescentei aqui vai ser convertida em reagente. Por isso que R maior que P. Agora tá certo. R maior que P. Então, no deslocamento para a esquerda, eu vou ter mais reagente do que produto. Tá certo? Então, esse é o efeito da concentração no equilíbrio químico, certo? Ele desloca o equilíbrio. Ele vai mudar o equilíbrio, certo? Beleza, então. Porque é que nem uma balança, né? Uma balança não, que nem aquelas antigas, na verdade, né? Aquelas antigas. Por exemplo, tá aqui assim, aquelas balanças de antigamente. Eu nem sei desenhar muito bem, mas é mais ou menos assim, não é? Assim e assim. Ah, tá feio, mas é isso daí. O que vai acontecer? Aqui tá em equilíbrio, certo? Se eu acrescentar mais coisa desse lado, eu vou ter que dar um jeito de aqui também voltar ao equilíbrio, porque vai estar desequilibrado. Então, é basicamente isso que a reação vai fazer. Quando acrescentar de um lado, ele vai tentar fazer um movimento no sistema para que volte novamente ao equilíbrio, certo? Então, a gente vai para o segundo fator que vai alterar o equilíbrio. E esse bom, o efeito da temperatura. Então, vamos qual que era o efeito da concentração no nosso sistema em equilíbrio, como que o efeito da concentração deslocaria o equilíbrio da minha reação. E agora a gente vai ver
a temperatura, qual que é o efeito da temperatura no deslocamento do equilíbrio, certo? Então, ó, aqui a gente tem uma reação para nos ajudar a entender como é que funciona isso daí para a temperatura. Para que a gente entenda o efeito da temperatura, a gente tem que saber dois conceitos básicos, do o que é uma reação exotérmica e do que é uma reação endotérmica. Eu não tenho certeza, não sei ao certo se vocês já viram esses conceitos em Química 1, porque é onde vocês vão aprender os conceitos de termoquímica. Eu imagino que vocês ou tenham visto ou estão vendo, mas, né, ou eu estou falando novidade ou só estou reforçando. Uma reação exotérmica é uma reação que libera calor. Então, ó, o nome das coisas tem o motivo por elas ter esse nome e eu sempre digo isso, certo? Então, se a gente ver a fundo o significado da palavra, vai ver que faz sentido. Então, exo significa para fora e térmico de temperatura. Então, libera-se temperatura, certo? E endo para dentro, térmica, né? Endotérmica, temperatura, absorve-se a temperatura, certo? Então, aqui, essa reação, no sentido direto, é exotérmica, certo? Ou seja, para que esse reagente forme esses dois produtos, tem que liberar calor. Libera calor. Então, isso daqui, inclusive, é uma reação de decomposição, ó, que a gente aprendeu em umas unidades anteriores. Que a gente tinha um único produto e tinha um único reagente e formou dois produtos. Enfim. Então, aqui, ó, o nosso monóxido de nitrogênio, ele, para formar os produtos, ele libera calor. Só que o processo inverso, então aqui a gente agora pode observar a reação inversa, para que esses produtos tornem-se a ser reagentes, eles precisam absorver calor. A pergunta que eu quero fazer para vocês agora é a seguinte: o que então eu devo fazer para deslocar o equilíbrio, certo? Como que eu vou favorecer a reação exotérmica e como que eu vou favorecer a reação endotérmica? Essa que é a questão, levando em consideração essa questão de liberação e absorção de calor. Bom, se vocês precisarem de mais tempo para pensar, é só pausar o vídeo. Mas, basicamente, se a reação exotérmica é de liberação de temperatura, quanto mais eu diminuir a temperatura do meu sistema, mais eu vou estar favorecendo a minha reação direta, certo? Porque aí eu diminuo a temperatura, estou liberando eu estou favorecendo a minha reação exotérmica para a formação dos produtos. Então, eu favorecendo para a direita, como a gente viu anteriormente, eu vou ter mais produtos do que reagentes, já que eu estou favorecendo a reação direta. Bom, mas vamos supor que o sentido é o contrário. Eu quero favorecer a reação endotérmica. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar calor para o meu sistema para que ele absorva e processe a reação. Então, esse processo aqui é endotérmico. Então, o que eu iria fazer? Iria ceder a temperatura, então iria aumentar a temperatura do sistema e absorver e iria favorecer a minha reação endotérmica. Então, eu diminuiria a quantidade de produtos e aumentaria a quantidade de reagentes. Faz sentido? É porque se eu estou utilizando eles para formar os produtos, obviamente que eu vou ter menos. Se eu estou usando eles, que é os produtos, para formar o reagente novamente, obviamente que eu vou ter menos produto do que reagente, já que eu estou fazendo reagentes novos, se a gente pensar dessa maneira, correto? Que às vezes eu acho que pode ser até um bloqueio, a gente ficar pensando, o produto está voltando reagente, o reagente produto, eu não entendo, professor, mas é só pensar, se você junta duas coisas em uma só, eu vou ter mais dessa coisa que eu fiz agora do que a que eu tinha antes, certo? Faz sentido para vocês? Mas enfim, ó. Um aumento de temperatura sobre o sistema desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Então, ó,
Se eu aumento a temperatura do meu sistema, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Então, se eu desprendo temperatura para esse sistema aqui da decomposição do monóxido de oxigênio, eu vou estar favorecendo o sentido esquerdo. Vai deslocar para a esquerda, não vai? Ó, que o produto aqui, eu vou fornecer temperatura aqui, vai deslocar para a esquerda para formar o produto, correto? Então, o contrário é, se eu diminuir a temperatura, eu vou estar favorecendo a reação exotérmica, portanto, terei menos reagentes e terei mais produtos. No endotérmico, eu vou ter menos produto e mais reagente. Mas, ó, quando eu aumentar a temperatura, então eu vou estar colocando, então o equilíbrio vai estar sendo deslocado para a reação endotérmica. Se eu diminuo a temperatura, vou estar favorecendo a reação exotérmica, certo? E o último efeito, e esse daqui na realidade tem mais sentido e faz mais sentido para gases, é o efeito da pressão. E aqui eu gostaria que vocês buscassem lá na mente de vocês, no cérebro, o que a gente aprendeu sobre gases lá na unidade 8 que eu dei para vocês, mas que na realidade era acho que é 12. Mas enfim, lembrem aí na cabeça de vocês os conceitos de gases. A gente tem que lembrar que para a gente ver o estado de um gás, a gente observa três grandezas, três variáveis, que é as variáveis de estado, né, que é pressão, temperatura e volume. Aqui a gente vai observar uma transformação gasosa isotérmica. Por quê? Aqui ele já está me propondo que a temperatura está constante. Ou seja, se eu tenho uma variável de estado constante, significa que as outras variáveis vão variar, obviamente. Então, com temperatura constante, eu tenho uma transformação isotérmica. Então, o que vai variar é a pressão e o volume. Lembram que, à medida que eu aumento a pressão no meu sistema, eu vou estar diminuindo o volume. Então, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, correto? Foi o que a gente aprendeu na unidade de gases. E isso vai ser útil para a gente entender agora como que o efeito da pressão vai alterar, vai deslocar o equilíbrio. Beleza? Bom, então aqui a gente tem um êmbolo, foi exercida uma pressão sobre o meu sistema e diminuiu o volume. Então, eu aumentei a pressão no sistema e diminui o volume deste, certo? Então, ó, vamos considerar essa reação. Vamos supor que nesse sistema a gente tem essa reação aqui, tem esses reagentes aqui, tá? Ó, então, 1 mol de gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio. Eles formam 2 mols de amônia, tá correto? Eles vão formar amônia. Se vocês notarem, aqui a gente tinha um volume molar maior, porque ó, a gente tinha 1 mol, 3 mols, 4 mols. E aqui no produto a gente só tem 2 mols, ou seja, diminuiu o volume do produto. O que isso quer me dizer? Que eu aumentei a pressão. Então, à medida que eu aumento a pressão do meu sistema e que eu tenho gás nitrogênio e gás hidrogênio, eu vou estar favorecendo para a formação do produto. Até porque, se vocês lembrarem bem como que é o comportamento de um gás, a gente sabe que o gás, quando ele está em baixas pressões, e em baixas pressões, eles vão estar mais afastados uns dos outros. À medida que eu exerço uma pressão sobre esse sistema, eu vou estar aproximando mais as moléculas desse gás, então eu vou ter mais colisões. Então, vai aumentar as chances dos nossos reagentes se chocarem e formarem os produtos. Então, à medida que eu diminuir o volume, ou seja, aumentar a pressão sobre o meu sistema, eu diminuo o volume e, consequentemente, consigo formar mais produtos. Então, o processo inverso, então, ó, o processo direto é a formação do produto. Então, a gente teve a síntese da amônia aqui, certo? Então, ó, esse é o processo direto, em que eu estou aumentando a pressão, ou seja, diminui o volume e, portanto, tem a formação do produto, certo? O inverso é a decomposição da amônia. Então, se eu
diminuo a pressão e aumento o volume, eu vou favorecer para o distanciamento das minhas moléculas. Então, eu vou ter mais reagente do que produto, correto? Então, como que eu faço num sistema gasoso para favorecer ou o lado direto ou o lado inverso? Nesse caso aqui, se eu diminuir a pressão, nesse caso aqui, ó, eu vou estar favorecendo o sentido do deslocamento para esquerda. E se eu aumentar a pressão do meu sistema, no meu sistema, eu vou estar favorecendo a reação direta, certo? A reação direta para a formação de produtos. Então, ó, um aumento de pressão no sistema desloca o equilíbrio do sentido da reação que ocorre com a contração de volume, certo? Então, se eu aumento a pressão no meu sistema, eu vou estar diminuindo o volume. Então, é para esse sentido que a minha reação vai se deslocar, para onde o volume diminuiu, beleza? Bom, e esse daqui é só para a gente saber que a gente já viu que existem catalisadores que vão influenciar na velocidade da reação, e o catalisador ele não vai deslocar o equilíbrio. O catalisador ele só vai alterar o tempo com que o equilíbrio é atingido, e o catalisador ainda faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, certo? Então, o catalisador aqui nesse caso, ele não vai afetar, porque ele não reage com o meio, ele não reage, ele só está lá para ajudar a fazer a reação mais rapidamente, ter um tempo menor de reação. É que nem, por exemplo, um atleta usar algum tipo de suplemento lá, para ajudar ele a ter um rendimento maior na hora de correr. Ele por si só, às vezes, conseguiria correr num determinado tempo, mas usando esse suplemento, por exemplo, ele vai conseguir correr mais rápido e fazer o percurso mais rapidamente, certo? É só uma analogia para vocês entenderem. Então, é basicamente isso. Ele só está lá para ajudar a correr, a diminuir o tempo com que o equilíbrio vai ser atingido, tá certo? E aqui exercícios aqui, ó. Então, ó, dada a reação exotérmica, essa reação aqui é uma reação exotérmica, que é a reação de decomposição da água oxigenada, né, que é o peróxido de hidrogênio. Então, vai formar água e gás oxigênio. Vamos lá, dada a reação exotérmica, a alteração que favorece a formação dos produtos é a elevação da. Então, o que eu vou ter que aumentar no meu sistema para que eu obtenha mais produtos? A temperatura, a pressão parcial do gás oxigênio, a concentração da água, pressão, concentração da água oxigenada? Vamos observar. Ó, essas daqui, eu acho que são as mais óbvias para se dizer que está errado, mas vamos observar. Se eu aumentar, por exemplo, a concentração de H2O, não vai me favorecer. Não vai favorecer para que eu tenha a formação de mais produto, vai favorecer para que eu tenha a formação de mais reagente, porque o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, certo? Então, basicamente, quando eu aumento algo no produto, quando perturba o produto, o equilíbrio vai se deslocar para os reagentes, certo? Pressão parcial do O2 não vai influenciar muito, porque aqui a gente está numa solução aquosa, que é líquido. Então, aqui e esse daqui pode ir. O que vai ajudar a deslocar para a esquerda é alguma perturbação aqui do lado do reagente. Então, como aqui a gente está num sistema aquoso, a pressão não vai influenciar. Então, sobra esse e sobra esse. O pulo do gato dessa questão é a gente saber o que é uma reação exotérmica. Beleza? Então, vamos lembrar lá. Reação exotérmica é uma reação termoquímica que acontece mediante a liberação de calor. Então, para que eu favoreça uma reação exotérmica, eu tenho que diminuir a temperatura, certo? Então, essa
A direta, reação direta, que é a formação de reagente em produto, é exotérmica. Ou seja, para eu favorecer ela, eu tenho que diminuir a temperatura. E aqui está perguntando para mim o que eu tenho que elevar. Então, como é uma reação exotérmica, se eu elevar a temperatura, eu vou estar favorecendo a formação de reagente, porque se esse lado, se a reação direta é exotérmica, a inversa é endotérmica. Então, eu vou estar favorecendo a formação de reagente, não de produto, certo? Então, qual é a alteração que vai favorecer a formação do produto se eu elevar ele? A concentração. Porque se eu aumentar a concentração aqui da água oxigenada, eu vou aumentar a velocidade com que eu vou ter os produtos. Eu vou, então, deslocar a minha reação para a direita, ou seja, para a formação de mais produtos. Vocês conseguiram entender do porquê não é a temperatura? Porque a gente está tratando de uma reação exotérmica, não de uma reação endotérmica, beleza? Então, a reação que a gente quer ver, que é da decomposição da água oxigenada, não vai se processar para a formação de produto se eu elevar a temperatura, vai acontecer o contrário, beleza? Então, assim, é a 11 da apostila, tá? A temperatura constante em qual das reações reversíveis representadas abaixo, a pressão não influencia sobre o rendimento do produto obtido. Então, o que a gente tem que ver aqui? A gente tem que lembrar lá das transformações gasosas, que a gente já inclusive viu lá no efeito da pressão, que quando a gente tem a temperatura constante, a gente tem então uma transformação isotérmica. Então, quem varia é pressão e volume. Então, para eu saber se foi exercida uma pressão sobre um sistema, eu observo o volume. Se o volume aumentar, por exemplo, eu tinha um volume no reagente, qualquer. No reagente eu tinha volume 1. Aí agora aqui no produto eu tenho volume 0,5 mol, vamos supor. Então significa que uma pressão foi exercida sobre o sistema e, portanto, o volume foi alterado. Ou seja, a pressão influencia no rendimento do produto. Então, por exemplo, à medida que eu aumentar a pressão do meu sistema, eu vou estar tendo mais produtos. Agora, por exemplo, se eu tinha 3 volumes aqui no reagente, e agora aqui no produto eu tenho 4, pode ser contraintuitivo às vezes a gente pensar, mas se o volume aumentou, significa que minha pressão diminuiu. O volume aqui estava 3, aumentou para 4 no produto. Então, significa que a minha pressão diminuiu e, portanto, meu volume aumentou, certo? Ou seja, a pressão influencia, sim, no rendimento do produto obtido, certo? Então, qual que é o caso que não vai influenciar? Quando o volume do reagente for igual ao volume do produto. Aí o volume foi inalterado, ou seja, não se exerceu pressão, ou a pressão não influenciou no rendimento da obtenção do produto. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Então, a gente tem aqui o dióxido de enxofre, 2 volumes, com mais um volume aqui do gás oxigênio. Então, a gente tem 3 volumes no reagente. No produto, quantos volumes a gente tem? 2, ou seja, diminuiu o volume no produto. Portanto, exerceu-se uma pressão sobre esse sistema e influenciou no rendimento do produto obtido. Então, não é a A. Vamos olhar aqui a B agora. Aqui a gente tem um volume do cloreto de fósforo, né? Aqui, um volume do cloro, do gás cloro. Então, ao todo, no reagente, a gente tem 2 volumes. Aqui no produto, a gente só tem um volume, ou seja, diminuímos o volume, portanto, aumentamos a pressão, então a pressão vai influenciar no rendimento do produto. Não é a B também. Vamos ver essa aqui agora, A gente tem o monóxido de carbono reagindo com o gás hidrogênio,
um volume dele, com 2 volumes desse, a gente tem 3 volumes no reagente. Aqui no produto a gente só tem um volume, ou seja, diminuiu o volume do produto. Portanto, a gente tem a influência da pressão nessa reação também. Então, a C não é. Olhar nessa daqui agora, ó. A gente tem o óxido nitroso, olha lá, tem 2 volumes. O bromo, gás bromo, tem um volume, ou seja, o reagente tem 3 volumes. Aqui no reagente a gente tem quantos volumes? 2, ou seja, diminuímos o volume no produto. Portanto, se o volume diminuiu, a pressão aumentou, então a pressão está influenciando no rendimento do meu produto. E por último, então já sabemos que essa é a certa, ó. A gente tem um volume aqui com mais um volume, são 2. E aqui no produto a gente tem 2 volumes. Então, no reagente a gente tinha 2 volumes, e agora aqui no produto a gente continua tendo 2 volumes. Ou seja, a pressão não influenciou no rendimento do produto obtido. Então, a resposta certa é a I. Beleza? Então, era isso por hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, me chamem. Tem bastante exercício nessa unidade. Alguns podem ser difíceis, então me peçam ajuda.